Pessoal, nós temos aqui uma questão da prova da SpaceX de 2011. Observem que o enunciado é bem curtinho, significa que ela é bem direta e eu gosto desse tipo de questão. Ali nós temos uma equação, já diz que é uma equação de circunferência, e observem que está na forma geral. Para estar na forma reduzida, nós precisamos de binômios elevados ao quadrado, que não aparece aqui, significa que foram abertos para chegar na equação geral e igualar a zero. E ali eu quero descobrir qual é o ponto que tem a ordenada máxima. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui uma circunferência qualquer, vou fazer um desenho aqui, porque no momento que nós identificamos o desenho, vale a pena tentar identificar o que precisa ser feito, e é bem fácil depois que nós interpretarmos o que é a ordenada máxima. Ordenada é o y máximo, então eu quero aquele ponto que está mais acima no meu gráfico. Por ser uma circunferência, o meu ponto vai ser aquele que está aqui em cima, seria esse ponto que eu preciso determinar. Mas este ponto ali, ele está exatamente alinhado ao centro. Então, no momento que nós descobrirmos qual que é o x do centro e o y do centro, nós conseguimos ali com a equação descobrir qual que é o y correspondente. Mas o que nós precisamos lembrar é que para um certo x, que vai representar aqui esse ponto que é o centro, eu tenho dois y correspondentes. Bom, se eu tenho dois, eu olho aquele que tem ordenada máxima. Então, o que nós vamos fazer? Olhar para a equação geral, transformar para a reduzida, identificar qual é o centro, para depois do centro ver qual que é o ponto correspondente ao x de cada um deles. Então, eu vou apagar aqui em cima. Lembre que eu preciso passar para a equação reduzida. A equação reduzida tem a forma x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, para isso, eu vou precisar fazer um completamento de quadrados, vou organizar as minhas variáveis aqui em cima, então eu vou copiar como x ao quadrado mais 2x. Vou deixar um espaço aqui para completar o quadrado, e já falo por quê, para quem nunca viu isso. Y ao quadrado aparece aqui, o 6y também aparece, igual a menos 1. Deixei um espaço para completar o y também. O que acontece? Da equação reduzida para geral, eu tenho que abrir esses produtos notáveis e cada um vai gerar um trinômio quadrado perfeito. Por isso que eu tenho que deixar um espaço aqui para colocar e completar esse quadrado perfeito. E aí, o que eu preciso observar? Quando eu abro o primeiro quadrado da diferença, eu tenho o termo x ao quadrado, depois eu tenho duas vezes o primeiro pelo segundo, e duas vezes o primeiro pelo segundo me daria 2xc, x. E aí a gente pode fazer a comparação olhando aqui, ó, 2xc precisa ser o coeficiente do x tanto lá em cima quanto aqui embaixo, e a gente faz a comparação que o x do centro precisa ser igual a menos 1. Já descobri o que eu precisava, que é a parte mais importante. Para completar o quadrado, que a gente vai fazer até o final, não seria necessário, mas a gente vai deixar a equação reduzida completa, descobrindo também o raio. Aqui eu tenho o x do centro ao quadrado, que eu preciso colocar ele ao quadrado. Só que como tem um menos, eu não preciso me preocupar com o sinal, porque menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, ambos têm o mesmo valor. Então eu vou colocar mais 1 ao quadrado aqui também para completar, e vou fazer a mesma coisa agora para o y. O que nós temos aqui é que, de novo, abrindo esse quadrado da diferença aqui de cima, nós temos o y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2yc, y, e aí nos permite dizer que o coeficiente do y é menos 2yc, que eu vou comparar esse aqui de baixo, que eu preciso que os dois sejam iguais. 2y do centro igual a 6, divide por menos 2, o y do centro é menos 3. E aí, para completar o quadrado, eu preciso colocar esse valor ao quadrado, eu vou colocar sem o sinal porque dá igual, e 3 ao quadrado aqui. Agora eu posso fazer o processo de juntar e voltar para a equação reduzida. Falei, isso aqui não precisa. Se fosse na questão de vestibular, vocês poderiam ter parado aqui, mas eu vou fazer até o final porque vale a pena a gente aprender como passar de uma para outra. Então aqui nos três primeiros termos, esse primeiro trinômio vai ser x quadrado, que é o primeiro termo. Observem o termo do meio aqui que aparece um mais, então vai ser mais o x do centro ao quadrado. O x do centro sempre troca sinal na equação reduzida, porque aqui é menos, agora nós temos mais. Agora, nós temos com o trinômio quadrado perfeito em relação ao y, é y no primeiro. O y do centro é negativo, aqui em cima tem o mais, sempre vence aquele sinal lá de cima, então fica mais 3 ao quadrado. E no lado direito nós temos menos 1, mais 9, no final nós temos 9. Então o centro tem coordenadas menos 1 e menos 3, o raio vai ser a raiz de 9, que é 3. Coloquei aqui ao lado de um desenho que representa a nossa circunferência. Nós temos o centro menos 1, menos 3. Além disso, nós temos um tamanho de raio que é 3. E a gente precisa encontrar qual é o ponto cuja ordenada é máxima. O ponto de ordenada máxima está relacionado ao x igual a menos 1. Pelo desenho que eu fiz, é claro que esse ponto que aparece aqui em cima é o ponto de tangência da nossa circunferência com o eixo x. E aí nos dá o ponto menos 1. E 0, que vai ser a resposta. Mas se eu não fizer o desenho, eu consigo calcular o valor do y correspondente, trocando o x por menos 1. Então eu vou trabalhar aqui trocando o x por menos 1. Na nossa equação nós temos menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 6 vezes y, igual... Opa, tem mais um igual a 0. Vou juntar tudo que é possível aqui. Aqui nós temos 1. Aqui nós temos menos 2 e aqui nós temos 1. Os três vão acabar se anulando. E aí nós temos a equação de segundo grau, que é y ao quadrado, mais 6y igual a 0. Posso resolver utilizando Bhaskara, mas eu posso colocar o y em evidência. Y mais 6. E aí nos permite dizer que o y tem que ser 0.
ou o y precisa ser menos 6, que é o ponto que aparece aqui embaixo. Por simetria, 3 para cima, 3 para baixo. Mas como eu quero aquele de ordenada máxima, é o y igual a 0, e aí a gente fecha com a alternativa o quê? A alternativa C, ponto menos 1, 0, aquele de ordenada máxima.